pôr já aqui os meus slides também. Portanto, começando. Existem grandes 4 grupos que, são muito particulares na atleta feminina. Primeiro que tudo, a falta de investigação. Nós já vamos ver mais à frente o que é que os estudos nos têm dado sobre, estudos em atletas masculinos versus estudos em atletas femininos. Depois, as diferenças fisiológicas, ou seja, o homem não é igual à mulher, existem diferenças fisiológicas e é preciso ter isso em consideração. Quais é que são as alterações, relativas ao ciclo menstrual e, acima de tudo, quem toma contraceptivos tem ainda mais alterações ou não, tem implicação ou não para a performance. São 4 grandes grupos, 4 grandes temáticas, neste caso subtemáticas relacionadas com a atleta feminina, que é preciso ter em consideração quando estamos a trabalhar com elas para conseguirmos fazer o melhor trabalho possível. Começando pela falta de investigação em mulheres atletas. O que é que nós sabemos? Em 2019 foi criado o método de 3 fases, portanto 3 passos para conseguirmos fazer um estudo correto, em que temos que ter primeiro a contagem do ciclo menstrual através do método calendário, depois passar para um teste urinário para análise desta hormona e depois tentar, ou o ideal será mesmo, fazer uma medição sérica a nível de quais é que são os níveis de progesterona e de estrogênio para conseguirmos determinar qual é que é a fase certinha do ciclo menstrual e conseguimos perceber se a atleta está ou não na fase que queremos estudar. Portanto, é só com base nestes 3 passos é que conseguimos ter um primeiro indício de um estudo correto a nível de trabalhar com atletas femininas. Em 2021 saiu uma revisão sistemática, ou seja, em que foram perceber qual é que é a percentagem de estudos que são feitos em atletas masculinos versus atletas femininos e começamos a ver que existe uma grande percentagem que é feita apenas com atletas masculinos, ou seja, temos muito mais participantes em estudos atletas masculinos versus atletas femininas e a verdade é que não é possível extrapolar resultados com atletas masculinos para atletas femininas a 100%. Para além disso, verificamos que apenas 6% dos estudos foram feitos única e exclusivamente com atletas femininas, 31 dos estudos foram feitos só com atletas masculinos e os restantes são mistos propriamente ditos. Portanto, isto dá-nos uma ideia de como é que a ciência está a nível de grau de evidência, se está a ser, se está a ter uma evidência correta ou não. Em 2022 percebeu-se que apenas aquele método das 3 fases não seria suficiente, portanto, criou-se um gold standard, digamos assim, para conseguirmos ter estudos com alto nível de evidência, com alta, qualidade propriamente dita e conseguirmos ter aqui resultados que sejam fiáveis. O que é um exemplo de um estudo gold standard? Portanto, vemos que tem que haver só atletas com um determinado contraceptivo, neste caso eles utilizaram o exemplo do contraceptivo oral, mas o que é que eles querem dizer com isto? Ou seja, garantir que todas as atletas ou têm o mesmo contraceptivo ou então todas elas são menstruadas naturalmente. Temos a análise sanguínea, temos todos os testes do método calendário, sabemos exatamente em que fase é que a atleta está. Portanto, temos que ter todos os pormenorzinhos da atleta para conseguir ter aqui um método gold standard. Em 2022 saiu uma outra meta-análise para perceber a nível de evidência de performance de suplementos qual é que é o estado de evidência relativamente à atleta feminina. Portanto, de todos os estudos que eles encontraram, apenas 23% dos participantes eram atletas femininas, portanto, temos um número de participantes femininas muito inferior àquilo que é o número de atletas masculinos. A nível de estudos feitos apenas na atleta feminina versus apenas no atleta masculino, verificamos que até temos suplementos que não há nenhum estudo em que seja feitos apenas com a atleta feminina. Portanto, temos muitos resultados que são utilizados aos dias de hoje, que não estão estudados na atleta feminina, e isto pode significar que os resultados e que os efeitos não vão ser os mesmos, portanto, temos de ter sempre em consideração aquilo que estamos a ler. Por outro lado, dos estudos que foram feitos apenas com atletas femininas, apenas 0,5%
avaliaram corretamente a fase menstrual das atletas. Portanto, falta aqui muita, muita evidência para conseguirmos falar com certezas absolutas que este suplemento vai ter este efeito ou que aquele suplemento vai ter aquele efeito na atleta feminina neste e naquele momento. Ainda em 2022, saiu uma outra revisão sistemática relativa, neste caso, a suplementos mais direcionados para carências, em que aqui já se inverte um bocadinho a situação, ou seja, quando estamos a falar de carências nutricionais, parece que existe aqui uma maior percentagem de atletas femininas e de mulheres, neste caso, até uma grande percentagem de mulheres grávidas a serem estudadas, e isto faz sentido porque cada vez mais se verifica a necessidade de corrigir carências na mulher grávida e na atleta que está grávida também, está bem? Portanto, faz todo o sentido que haja aqui esta inversão, mas continuamos a ver que existe percentagens de suplementos de micronutrientes que são estudados muito pouco em protocolos de apenas mulheres, e também não tivemos nenhum estudo que tenha cumprido os critérios de gold standard. Portanto, falta-nos aqui muita, muita investigação, e isso faz com que seja uma temática em que temos que ter muita cautela com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos, para conseguir tirar os benefícios e evitar qualquer tipo de riscos. Agora, diferenças fisiológicas na atleta, entre os homens e as mulheres. Quais é que são? Quais é que vocês diriam que são aqui as principais diferenças? Se há diferenças, se não há diferenças? Contem-me aqui um bocadinho do que é que vocês acham. Ninguém quer arriscar? Ok, está tudo tímido. Eu espero que esses comentários comecem aqui a surgir para tornar isto mais interativo. Vamos tentar. Ora, muito bem. Primeiro, devido ao ciclo menstrual, as mulheres têm mais alterações hormonais e todas as outras diferenças fisiológicas que vamos ver estão diretamente relacionadas com essas alterações hormonais. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que existe uma maior probabilidade de distúrbios do sono na mulher. Verificamos que existe uma maior probabilidade de lesão do ligamento cruzado anterior. Verificamos que existe uma maior probabilidade de fraturas ósseas e de ter aqui alguns problemas ósseos também. Verificamos que existe uma maior probabilidade de contusões desportivas com sintomas mais graves e consequências, sequelas mais graves também e prolongadas. Portanto, não é só a maior probabilidade da lesão, é também depois de conseguirmos tratar em tempo útil. Verificamos que a taxa de sudorese é mais baixa na mulher e também que as mulheres têm uma tendência para ter menos massa magra que os homens. Portanto, todas estas condicionantes vão ter repercussões, quer seja na saúde, quer seja na performance da mulher. Ou seja, nós não podemos nem devemos trabalhar com um atleta masculino da mesma maneira que trabalhamos com uma atleta feminina, isto porque as pessoas não são iguais. Se cada atleta masculino é um atleta feminino, cada atleta feminina é uma atleta feminina, todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm características fisiológicas diferentes e não se pode comparar homens com mulheres propriamente ditos. Entrando aqui na grande temática do ciclo menstrual e quais é que são as possíveis alterações. Portanto, eu gostava de saber o que é que vocês já sentiram enquanto se tivermos aqui atletas femininas, quais é que são as alterações que vocês sentem ao longo do ciclo menstrual, se têm alguma fase do ciclo em que tenham pior rendimento, melhoria de rendimento, e mesmo quem trabalha com atletas femininas, quais é que são as diferenças que sentem, o que é que elas reportam, o que é que costumam dizer. Contem-me tudo aqui desta parte. O que é que as vossas atletas dizem, o que é que não dizem? Se têm muitas atletas que sentem diferenças ao longo do ciclo ou não. Vamos dar aqui uns segundinhos para ver se os comentários aparecem. Ok. Portanto, as minhas atletas, a nível de sensações ao longo do ciclo menstrual, temos um grande, grande grupo de sensações diferentes. Portanto, existem mulheres que reportam um aumento de fome na semana pré-menstrual, existem mulheres que reportam
a alteração do funcionamento intestinal, quer seja na semana pré-menstrual, quer seja durante a menstruação propriamente dita. Existem, mulheres, atletas femininas que reportam alteração da qualidade de sono, portanto, têm fases em que dormem melhor, têm fases em que dormem pior. Tenho atletas que me dizem que não têm qualquer alteração, que nunca se sentem diferente. O aumento de fadiga na semana da menstruação e na semana da pré-menstrual, propriamente dita, portanto, temos aqui um grande grupo de reportes diferentes e, tal como eu vos estava a dizer, cada mulher é uma mulher, portanto, ninguém vai ter o ciclo semelhante ou igual à colega do lado, porque isso acaba por não ser possível de acontecer. Por isso, tendo em conta isto, já começamos a perceber que existem muitas coisas que temos que trabalhar e que temos que ter em consideração quando estamos a trabalhar com uma atleta feminina. Começando aqui por relembrar as diferentes fases do ciclo menstrual. Portanto, vocês têm aqui um esquema de como é que pode ser dividido o ciclo, sendo que autores diferentes podem dividir de maneiras diferentes. Há quem divida só em fase da menstruação, fase folicular, ovulação e fase lútea. Há quem divida nestas 6 fases diferentes. Há quem divida só fase folicular e fase lútea. A tendência é cada vez mais dividir em fase, nas subfases, ou seja, fase folicular inicial, fase folicular tardia, ovulação, fase lútea inicial, fase lútea mediana e fase lútea tardia, que é para conseguirmos estudar mais ao pormenor cada uma das fases, visto que todas elas vão ter diferenças hormonais significativas em cada uma delas. Portanto, nós devemos perceber em que fase é que a mulher está para podermos ter algum tipo de estudo com ela e quanto mais pormenorizado nós conseguirmos ser, principalmente quem quiser fazer investigação nesta temática, quanto mais pormenor conseguirem ter, melhor vai ser o vosso estudo e vão conseguir evoluir muito mais a ciência desta temática propriamente dita. Começando pelo que é normal, ou seja, o que é um ciclo menstrual normal? Normalmente, a menstruação aparece entre os 11 e os 14 anos, depende aqui um bocadinho de mulher para mulher e da composição corporal também da mulher. Temos aqui ciclos de menstruação de 4 a 7 dias e ciclos menstruais que podem variar entre os 21, 30, 35 dias propriamente dito. Portanto, esta é a primeira fase que nós temos que perceber, que é qual é que é a tendência da nossa atleta, ou seja, quando é que ela se tornou uma mulher menarca, como é que costumam ser os ciclos, qual é que é a fase da menstruação, quantos dias é que tem, como é que é a abundância do fluxo, se tem muito fluxo, não tem muito fluxo. Há mulheres que têm dias com muito, muito fluxo, há mulheres que quase não têm menstruação propriamente dita. Portanto, todas estas coisinhas nós temos que perceber e, acima de tudo, devemos incentivar as nossas atletas a serem seguidas por uma ginecologista para conseguirem fazer análises regularmente, conseguirem ter esse controle regularmente e garantir que não há nenhum tipo de situação clínica associada aqui à sua parte menstrual. A nível de evidência, começamos com revisões de 2020, portanto, toda a evidência que eu vos vou mostrar aqui é tendencialmente recente, até porque não temos coisas muito antigas que sejam fidedignas a mostrar resultados. E esta primeira revisão de 2020 dá-nos aqui uma ideia de como é que a ciência estava até à data. Verificamos que, comparativamente com a fase, temos diferenças, ou seja, temos uma tendência clara em ter uma diminuição da performance, desculpem, aqui na parte da fase folicular, nomeadamente na semana da menstruação. E é mesmo isso que eles nos dizem, que eles concluem. No entanto, o que é que eles concluem também? Que são dados muito, muito pouco significativos, portanto, são efeitos muito pequeninos e que, acima de tudo, deve ser trabalhada atleta a atleta e a individualidade é algo muito, muito importante. Continuamos com revisões, aqui passado um ano, portanto 2021, em que este grupo de investigadores foi um bocadinho mais além e separou as diferenças entre parte aeróbia, força e anaeróbia. Onde é que nós vimos as maiores diferenças entre as diferentes fases do ciclo? Sem dúvida na capacidade aeróbia, ou seja, parece ser a que é mais afetada pelas diferentes fases do ciclo menstrual. Se vocês conseguirem ver aqui as linhas, cada linha significa que existe uma alteração da performance entre duas fases propriamente ditas, portanto aqui a parte
das características aeróbias é sem dúvida aquela que está mais marcada, que tem aqui mais efeitos positivos e negativos e mais alterações ao longo das fases. Em 2022 saiu um estudo relacionado com as atletas femininas que estavam em Tóquio, portanto, temos aqui as atletas de mais alto nível dos Jogos Olímpicos, em que elas, sem haver aqui comprovação da diferença de performance, só a nível de o que é que elas sentem, a verdade é que 2/3 das atletas sentem diferenças a nível de performance com a menstruação. A maior parte delas sendo uma diminuição da performance durante a fase menstrual propriamente dita, tal que depois manipulam todo o seu ciclo menstrual através dos contraceptivos, de modo a que não tenham menstruação em determinadas fases da época para conseguir ter aqui uma potenciação da performance propriamente dita. Em 2023, portanto, há relativamente pouco tempo, saiu uma revisão também um bocadinho mais completa, em que com estudos já novos em relação às outras, em que eles mostraram, a maior parte dos estudos conclui a mesma coisa, que é, não há evidência científica suficiente para se poder dizer que naquela fase existe um efeito extremamente marcado. Não. Existem efeitos leves, existe. É verdade que há muitas atletas que sentem diferenças, mas as diferenças variam muito de fase para fase. Portanto, a nível de performance, não conseguimos afirmar ainda aos dias de hoje que naquela fase em específica do ciclo menstrual a atleta vai ter uma diminuição de força ou de ganhos de massa magra ou de capacidade aeróbia ou por aí adiante. Temos sempre que perceber como é que a atleta funciona e qual é que tem sido o background da atleta para percebermos como é que vamos agir propriamente dito. No entanto, clinicamente, devido às alterações hormonais, parece que pode haver aqui diferenças mesmo marcadas analiticamente falando. No entanto, todos os estudos concluem da mesma maneira, sem dúvida trabalhar de forma individual e temos que ter em consideração não só a performance e não só a parte da força propriamente dita, mas toda como é que está o estado nutricional da atleta, como é que está a qualidade do sono da atleta, como é que está a recuperação, portanto devemos avaliar a atleta de um todo e só depois poder dizer que este efeito está relacionado com esta causa e por aí adiante. Falando aqui de imunidade, que é uma das coisas que também temos que ter em consideração. A verdade é que as nossas alterações hormonais alteram aqui a nossa resposta imunitária. Portanto, a seguir à fase da menstruação, na fase de folicular tardia ou na fase ovulatória, verificamos um aumento do estrogênio e uma diminuição de progesterona. Isto é positivo para o nosso sistema imunitário. Parece que consigamos ter uma melhor resposta imunitária quando temos um nível de estrogênio mais elevado. Portanto, significa que vamos, a nível de performance, conseguir responder melhor também ao treino. Por outro lado, quando estamos na fase lútea propriamente dita, e aqui na fase lútea mediana e tardia mais propriamente dita, temos um aumento da progesterona e isto parece que vai haver uma supressão do nosso sistema imunitário. Portanto, pode significar que as atletas possam recuperar um bocadinho mais lentamente e ter aqui uma dificuldade nas adaptações ao treino. Portanto, pode haver uma necessidade de alterar o planeamento e de conseguir ajustar também a nível nutricional com potenciação do sistema imunitário para conseguirmos ter aqui o objetivo final bem sucedido. A nível de sono, portanto, vimos que as mulheres há bocado têm uma maior predisposição para ter problemas de sono e o nosso ciclo menstrual também não ajuda. Verificamos que na fase lútea temos um ligeiro aumento da temperatura corporal, isto aproximadamente meio grau de aumento da temperatura corporal, isto vai fazer com que haja alguma dificuldade no sono. Só o facto de estarmos mais quentes, não conseguirmos adaptar à temperatura ambiente, ou ao pijama, ou à roupa da cama propriamente dita, pode fazer com que haja aqui uma alteração da qualidade do sono. Na fase pré-menstrual e também derivado ao início da diminuição hormonal, vemos que pode haver aqui também alteração da qualidade de sono. Primeiro, todos os sintomas que a mulher possa ter de dores abdominais, de alteração do funcionamento intestinal, portanto, tudo isso pode afetar a qualidade de sono por aí adiante. E quando temos uma diminuição de estrogênio e de progesterona, temos uma alteração do metabolismo do triptofano para
termos aqui um maior catabolismo do triptofano e vai fazer com que a nossa qualidade de sono seja pior propriamente dita também. Portanto, temos aqui duas vertentes que vão influenciar a nossa qualidade de sono, quer na fase pré-menstrual, quer durante a fase menstrual propriamente dita. Como estava-vos a dizer, nós temos aqui um aumento da temperatura corporal na fase lútea, aproximadamente de meio grau propriamente dito, e isto acontece, está mais que comprovado, mas as questões é, ok, e o que é que isto vai ter influência na performance? Portanto, temos investigadores que nos dizem que pode alterar as taxas de sudorese, que pode alterar a própria termorregulação, portanto, quando estamos a falar de uma necessidade de aclimatização, estes pequenos efeitos podem ter efeito negativo. No entanto, temos estudos também que nos dizem que, apesar do aumento da temperatura corporal, a taxa de sudorese mantém-se igual ao longo de todo o ciclo menstrual. Portanto, nós temos é que perceber quais é que são as situações em que a atleta vai estar exposta para perceber até que ponto é que há necessidade de fazer algum tipo de ajuste, neste caso de potenciar o arrefecimento da temperatura corporal com granizados ou bebidas mais frescas ou qualquer outra estratégia que tenhamos à mão, se há necessidade disso ou não, porque a taxa de sudorese não é claro que vá alterar aqui ao longo do ciclo. A nível de lesões propriamente ditas, portanto, vimos há bocado que existe uma diferença entre a atleta feminina e o atleta masculino, portanto, a atleta feminina parece ter uma maior tendência para algumas lesões. Isto porquê? Quando temos o aumento do estrogênio, portanto, nas fases folicular tardia e na ovulação propriamente dita, parece aumentar a nossa laxidão ligamentar e diminuir algum do nosso controle neuromuscular. Portanto, automaticamente podemos vir a ter um aumento do nosso risco de lesão. No entanto, estes mesmos investigadores dizem que isto é muito, muito ainda substancial poder afirmar que isto acontece propriamente dito. Portanto, não temos ainda grandes estudos, mas existe um indício de, e temos de ter isso em atenção, propriamente dito, perceber acima de tudo se a atleta já teve aquelas lesões ou não, se tem uma tendência para ter uma laxidão ligamentar ou articular ou não, e trabalhar a partir daí propriamente dito, ok? Portanto, existem alterações hormonais que podem levar a, ainda não há confirmação a 100% de que aquilo possa realmente acontecer. Em 2022 saiu uma revisão sistemática que engloba todos estes pontos que nós falámos e a verdade é que não existe consenso na ciência, ou seja, temos estudos a mostrar alterações na qualidade de sono, temos estudos em que nos mostram que não há qualquer alterações, temos estudos em que nos mostram que a parte de motivação, a parte emocional altera muito, temos outros em que não. Portanto, ainda não há um consenso da comunidade científica, ainda não há uma linha 100% marcada da comunidade científica para que possamos dizer que acontece este fator nesta fase ou não. É verdade que eles acontecem, é verdade que eles podem acontecer e temos que ter aqui esta parte em consideração propriamente dita para que não haja qualquer tipo de problema depois com a nossa atleta propriamente dita. Por isso, acima de tudo, a grande mensagem desta parte é termos que ouvir a nossa atleta e é isso que os estudos, todos eles concluem, que nós temos que ouvir a atleta, temos que perceber como é que a atleta funciona e temos que trabalhar isto mês a mês, porque para além de termos diferenças de atleta para atleta, a verdade é que não temos 2 ciclos iguais, ou seja, de um ciclo para o outro parece haver diferenças a nível dos valores hormonais propriamente ditos, ou seja, de quanto é que nós aumentamos e diminuímos quer de progesterona, quer de estrogênio, que só por si estas diferenças já podem levar a diferentes efeitos do ciclo menstrual e a diferentes sintomas propriamente ditos. Para além disso, verificou-se também diferenças noutros marcadores relacionados com o ciclo menstrual e com a performance de um ciclo para o outro. Portanto, torna-se tudo muito mais complexo neste momento. Ou seja, se por um lado temos sempre que avaliar a parte individual, dentro da mesma atleta vamos ter que avaliar mês a mês e perceber muito bem qual é que é a tendência da atleta. Ou seja, se há uma tendência para ter uma pior qualidade de sono em determinada fase do ciclo menstrual,
se há uma tendência para a atleta estar mais cansada na semana pré-menstrual ou não, se tem fluxos muito abundantes, o que possa levar a uma diminuição, por exemplo, do ferro, e isso ter aqui todas as consequências que temos por ter carência de ferro. Portanto, todos estes pormenorzinhos têm que ser avaliados, têm que ser documentados, para que depois consigamos relacionar ao longo do tempo que estamos a trabalhar com ela e perceber quais é que são as tendências e antever quais é que são os possíveis problemas que aquela atleta possa ter naquele momento em propriamente dito. Para além de complicarmos isto aqui um bocadinho mais, vamos pôr a questão dos contraceptivos. Portanto, vimos quais é que são os efeitos quando a atleta está a menstruar naturalmente e agora quando está com contraceptivos hormonais. É diferente? Não é diferente? Na vossa opinião, o que é que vocês acham? As coisas mudam, não mudam, melhoram, pioram? Como é que acontece? Alguém quer arriscar? Não? Ok. Primeiro que tudo, vamos perceber que é diferente, ou seja, as perdas de sangue que temos durante a menstruação propriamente dita, relacionado com contraceptivos, não é uma menstruação real, ok? Portanto, nós não estamos a menstruar propriamente dito, estamos sim a ter perdas de sangue e isso faz com que depois possa ser um bocadinho diferente. Vamos passar aqui um bocadinho pelos tipos de contraceptivos que temos. Portanto, o mais comum, provavelmente, as pílulas, que podem ser só de progesterona ou progesterona e estrogênio propriamente dito. Temos o anel vaginal, que tem progesterona e tem estrogênio. Temos os pensos, os adesivos com progesterona e gênio. Temos os implantes com progesterona. Temos também injeções só de progesterona. E depois temos os DIUs que podem ser só progesterona ou podem ser cobre. Portanto, de todos estes métodos contraceptivos que estão aqui, apenas um não tem libertação hormonal propriamente dita, que é o DIU de cobre, que funciona de uma maneira um bocadinho diferente. Okay? Todos os outros vão ter libertação hormonal e isso vai fazer com que haja aqui diferenças nas concentrações séricas destas mesmas hormonas. O que é que nós verificamos? Uma das primeiras, revisões que saiu sobre esta temática, portanto, em 2020 saiu uma revisão sobre as diferenças nas mulheres que tomam contraceptivos orais especificamente, e isto é uma coisa que vocês vão ver que a maior parte dos estudos são apenas para os contraceptivos orais, acaba por ser aquele método que é mais recorrente, portanto, isso faz com que seja mais fácil de estudar também. Mas, o que é que eles concluem? Concluem que quem toma contraceptivos orais parece ter uma performance ligeiramente inferior a quem tem uma, menstruação natural propriamente dita. No entanto, o que é que verificamos também são resultados muito, muito pouco significativos, portanto, são efeitos muito baixinhos. Isto faz com que não seja algo que se possa dizer com muita, certeza propriamente dita. Para além disso, o que é que eles verificaram também? Que 83% dos estudos não foram feitos com qualidade, ou seja, 83% dos estudos não cumpriram os requisitos mínimos para podermos dizer que foi feito um estudo com todos os parâmetros gold standard que são necessários para avaliar uma atleta feminina propriamente dita. Em 2021 saíram 2 grandes estudos, um deles que diz que não há qualquer tipo de diferenças entre mulheres a tomar contraceptivos e mulheres que têm menstruação normal a nível de, aumento de força propriamente dita e outros que dizem que pode haver aqui alguma necessidade e as atletas sentirem alguma necessidade da toma dos contraceptivos para conseguirem manipular os efeitos negativos que sentem de um ciclo menstrual natural e isso fazer com que depois consigam ter melhor rendimento no treino propriamente dito. No entanto, eles concluem que não deve haver uma necessidade desta manipulação e que a nível de performance propriamente dita, não há necessidade desta manipulação propriamente dita. É apenas se a atleta se sentir mais confortável e isso verifica-se que aconteceu.
que acontece propriamente dito, ou seja, quando eu vos falei do estudo feito, com as atletas de Tóquio, ou seja, que foi com atletas olímpicas, desculpem, que foram a Tóquio, aos Jogos Olímpicos de Tóquio, muitas delas fazem este método, ou seja, sabem que naquela fase vão ter um determinado sintoma, não se sentem bem com eles, portanto manipulam toda a toma dos contraceptivos orais para conseguir evitar aquele tipo de sintoma. Ainda em 2021, o que é que se verificou também? Um estudo, hum, de investigação, um estudo propriamente dito com contraceptivos orais versus atletas sem contraceptivos, verificou que a toma dos contraceptivos aumentou os marcadores de stress oxidativo e de proteína C reativa. O que é que isto nos diz? Diz que pode haver aqui uma maior dificuldade em recuperar dos treinos e tudo o que seja treinos e situações de stress para o organismo, porque a própria pílula, neste caso, vai ter um efeito negativo a nível de gestão de stress oxidativo e de marcadores inflamatórios propriamente ditos, ok? Portanto, para temos aqui uma informação muito controversa, portanto, há estudos em que nos dizem que não há diferenças, há estudos como este que mostram que há alguma diferença. Em 2022, temos na mesma informação controversa, ou seja, temos um estudo que avaliou a evolução de força, de treino de força em atletas a tomar contraceptivos orais versus atletas a não tomar contraceptivos orais, com menstruações normais, em que não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Por outro lado, tivemos outro grupo de investigadores que comprovou, e no estudo deles eles concluíram que atletas que tomavam contraceptivos orais parece terem uma diminuição de algumas hormonas anabólicas e de ganhos de massa magra propriamente ditas, e um aumento do cortisol, que vai ser uma hormona catabólica. Portanto, se com atletas que temos a ter uma menstruação natural propriamente dita, sem qualquer tipo de manipulação. Temos muita investigação que ainda não tem qualquer tipo de consenso. Quando juntamos os contraceptivos orais, ainda menos consenso parece haver nos grupos de investigação. Portanto, é preciso muito cuidado com a informação que se lê, perceberem primeiro se o estudo está bem feito ou não, e só depois conseguirmos tirar as nossas próprias conclusões. A nível da temperatura, que vimos há bocado que o próprio ciclo menstrual altera, aqui sim parece haver consenso sobre os efeitos do ciclo menstrual na temperatura, nomeadamente na toma de contraceptivos propriamente ditos. Ou seja, verificamos que com a toma só de progesterona ou de progesterona mais estrogênio propriamente dito, nós vamos ter umas diferenças na temperatura corporal mais elevadas do que as mulheres que não tomam qualquer tipo de contraceptivos, independentemente de qual é que seja, ok? O único que poderá não ter aqui nenhum tipo de influência na temperatura corporal vai ser o DIU de cobre, porque esse não vai ter manipulação na concentração de hormonas propriamente ditas. Todos os outros vão ter aqui influência, e este aumento de temperatura pode influenciar coisas tão simples como a qualidade de sono, que por si só já se sabe que a qualidade de sono é extremamente importante para a saúde e para a performance, para conseguirmos ter bons níveis de recuperação dos treinos, bons níveis a nível de ganho de massa magra e de performance propriamente dita. Portanto, isto acaba por ter aqui uma importância significativa, conseguirmos analisar todos estes pontos propriamente ditos. E agora na prática, portanto, nós vimos aqui muita informação controversa, vimos que havia aqui muitas situações que ainda não se sabe ao certo, e a verdade é mesmo essa, ou seja, quando falamos da atleta feminina, é um tema que cada vez mais é mais falado, e ainda bem que seja, cada vez mais é mais estudado, mas a verdade é que é essencial ter mais e melhor investigação em todas as temáticas que estão envolvidas na atleta feminina. Se, por um lado, queremos ter investigação para poder ter a nossa prática baseada em investigação científica, mas não pode ser publicar por publicar, ou seja, nós precisamos de investigação que cumpra os métodos gold standard destas temáticas propriamente ditas, para conseguirmos ter um caminho e conseguirmos perceber o que é que realmente acontece em todas as diferentes fases do ciclo menstrual, o que é que acontece quando a atleta toma um contraceptivo só de progesterona, o que é que acontece quando uma atleta toma um contraceptivo
com progesterona e com estrogênio, portanto, perceber aqui as diferenças propriamente ditas e conseguirmos retirar o melhor da informação e ter aqui a melhor prática possível. Por isso, na prática, o que é que nós devemos fazer aos dias de hoje? Devemos monitorizar, ou seja, conhecer a atleta, perceber todas as fases, quais é que são os sintomas, quais é que não são os sintomas, o que é que ela sente, o que é que ela pressente, ou o que é que ela nos dá de feedbacks, documentar e depois individualizar. Documentar não só um ciclo, mas documentar diferentes ciclos da atleta, porque já vimos também que existe realmente diferenças entre ciclos propriamente ditos, portanto, pode haver um mês em que a atleta sentiu mais fome na fase pré-menstrual, pode haver o mês seguinte em que ela não sentiu nessa fase, mas sentiu-se mais cansada depois durante a fase menstrual propriamente dita, portanto, nós devemos é documentar todos estes pormenores para conseguirmos perceber qual é que é a tendência e conseguirmos individualizar a nossa prática à atleta que estamos a trabalhar e que temos à frente e que temos connosco propriamente dito. E o que é que nós queremos documentar? Intensidade do fluxo menstrual, portanto, se é uma atleta que tem um fluxo muito intenso, que a incomoda muito ou não, ou que possa vir a ter muitas perdas de sangue e automaticamente ter uma possibilidade de uma carência em ferro propriamente dito após a menstruação propriamente dita. Qual é que é a temperatura corporal basal, perceber se existem diferenças ao longo do ciclo ou não e se ela sente algum tipo de desconforto com essas diferenças. Perceber quais é que são os sintomas menstruais e alterações emocionais, porque é muito importante também percebermos qual é que é as alterações emocionais. Cada vez mais se sabe que a parte psicológica afeta muito, quer seja o dia a dia, quer seja a saúde, quer seja a performance, portanto, temos que ter, perdão, todas estas informações para conseguirmos ajudar da melhor maneira possível. A nível de sintomas menstruais, devemos perceber se a atleta tem muitas dores, dores de cabeça, desconforto, do modo em geral, portanto, todas estas coisinhas para conseguirmos ajudar da melhor maneira possível. Perceber quais é que são as alterações nas sensações do treino e na recuperação também, se está a demorar mais tempo a recuperar ou não. Perceber quando é que é o início e o final da menstruação, ou seja, conseguirmos perceber se a atleta tem ciclos de 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias que seja, não é tão comum, mas pode acontecer. Qual é que é a fase e o início da ovulação e os sintomas associados a esta fase em específico, que é uma fase que tendencialmente também existe aqui algumas alterações sensoriais. Aqui, quem quiser, as atletas que se sentirem confortáveis, as próprias alterações no muco cervical vai-nos dar a indicação de quais é que são as fases em que a atleta está também. Portanto, consegue-nos aqui ajudar a perceber em que fase o ciclo menstrual é que a atleta está. E, por outro lado, quais é que são as alterações na qualidade de sono e níveis de energia. Ou seja, não só percebermos como é que a atleta está no sentido de recuperação do treino propriamente dita, mas como é que a atleta se sente no dia a dia, se sente cansada, se acorda cansada, se tem dificuldade no trabalho ou nos estudos ou nas atividades do dia a dia da atleta ou não, e perceber como é que é a evolução aqui da atleta de um dia para o outro durante as diferentes fases do ciclo menstrual para conseguirmos ajudar. Onde é que nós conseguimos atuar propriamente ditos? Fazer alterações do valor calórico que a atleta ingere, ou seja, se sabemos que naquela fase em específico a atleta tem uma maior dificuldade em recuperar ou sente mais fome, também devemos ouvir o corpo e respeitar o corpo e aumentar ligeiramente nessa fase a ingestão de um ou de outro macronutriente no dia a dia, para ajudar todos estes processos. Se sabemos que a atleta tem uma tendência para ficar constipada, para ter mais contraturas, para ter aqui algum indicador que o sistema imunitário possa não estar a responder tão bem, ok, vamos perceber o que é que nós conseguimos fazer uma suplementação com vitamina C, potenciar o consumo de alimentos que sejam anti-inflamatórios ou antioxidantes nestas fases em específicos para tentar ajudar o nosso sistema imunitário a recuperar corretamente e a ter aqui bons indícios e boas respostas inflamatórias. Se naquela altura do mês a atleta está a dormir pior, ok, vamos aplicar estratégias nutricionais que sabemos que melhoram a síntese de serotonina e de triptofano propriamente dito. Portanto, todas essas questões
são, muito, muito importantes para conseguirmos avaliar e conseguirmos ajudar a atleta, de um modo em geral, a conseguir recuperar melhor, a conseguir sentir-se melhor, quer seja nos treinos, quer seja no dia a dia. Portanto, o meu maior conselho para vocês neste momento é mesmo quem trabalha com atletas femininas ou quem é uma atleta feminina que nos esteja aqui hoje a ver, que documente tudo, escreva as diferentes sensações que tem, o que é que sentiu neste momento, o que é que sentiu naquele, porque só assim é que vamos conseguir perceber como é que te podemos ajudar da melhor maneira possível e como é que tu própria te consegues ficar a conhecer da melhor maneira possível.